Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou estudante de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná e sou aluno da disciplina de Agrosilvicultura. E hoje a gente está aqui para fazer mais um episódio do podcast do Agroecologia em Movimento. Nós estamos aqui na Casa da Agroecologia, em Pinhais, no IDR, e hoje a gente está aqui com a Elisana. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre meliponicultura, como são instaladas e manejadas as caixas de melíponas e algumas espécies aqui que a gente tem na Casa da Agroecologia. Bom dia, meu nome é Elisana, eu sou zootecnista formada pela Universidade Federal do Paraná, faço mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento, tratando da cadeia produtiva da meliponicultura no Paraná, principalmente esse vínculo da produção e da conservação, tentando trazer um equilíbrio, né, para essa cadeia produtiva que está em formação. Então, a Casa da Agroecologia está situada dentro do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado, né? Então, que foi a fusão da IAPAR com a Emater, que era uma instituição de pesquisa, uma de extensão, que se fusionaram e se tornaram essa instituição inteira, né? O IDR. E aí, nesse sentido, a Casa da Agroecologia, ela funciona como se fosse um projeto guarda-chuva. Então, todas as áreas, digamos assim, menores, cabem dentro desse projeto guarda-chuva, né? Então, a meliponicultura, a fruticultura, a olericultura, vinhocultura, a produção de leite orgânico, a própria certificação, né? Ela acaba englobando toda essa questão. Os sistemas agro-silvopastorios da produção de leite também contam dentro dessa certificação orgânica, né? E aí entra até a mais, assim, da minha atuação aqui dentro. Até pouco tempo atrás, o Programa Paraná Mais Orgânico, que é o que eu atuo, é um programa de certificação para agricultura familiar, mas ele visa também a certificação de instituições públicas. Então, recentemente foi incluído dentro do programa, que existe desde 2009. Então, essa foi uma adequação no programa para ter colégios agrícolas, foram incluídos nessa atualização. E aí, pela justificativa da estação aqui, a Estação de Pesquisa em Agroecologia do IDR, de todas essas transformações, dentro do próprio programa do Paraná Mais Orgânico, também entrou a estação. Então, nós, enquanto bolsistas, trabalhando dentro do CPRA, né, o CPRA é meio que um nome consolidado já, principalmente para os agricultores, porque Estação de Pesquisa em Agroecologia do IDR Paraná ficou meio complexo. Já pegou faz tanto tempo a parte do CPRA que acabaram tendo que incluir um parênteses CPRA para poder o pessoal buscar o CPRA e achar a estação aqui, que na verdade foi só uma questão institucional, né? Nessa troca de nome. E aí, o que acontece? Dentro dessa mudança, o Programa Paraná Mais Orgânico acabou certificando a própria estação. Então, a gente, enquanto técnico de extensão, a gente foi até o campo, né, trazer o campo para dentro da parte técnica e vinculou todas essas áreas, a Casa da Agroecologia também, né, e trouxe esse caderno de campo como um todo e para manutenção da certificação aqui, né. A certificação da estação tem há 14 anos já, então faz um bom tempo que ela é orgânica já é consolidada, e por outro lado, ela era paga. Aqui a gente tem um exemplar de uma colônia como ela seria na forma natural, né? Então aqui foi uma árvore que caiu, e aí foi cerrado as duas laterais, né? E aqui a gente tem uma colônia de miringuaçu. Ela tá bem aqui dentro, então esse aqui é o adorno que ela mesma faz com um pouquinho de barro, né? A decoração da porta da entrada da casa delas. E aí, essa é uma demonstração principalmente visando a educação ambiental, né? Mostrar para as crianças que elas conseguem escolher o formato que elas querem morar, mas mesmo assim a gente precisa dar a provisão do que seria a forma natural. E aí a gente tinha colocado esse tronco em cima para recuperar a colônia que tinha sofrido a queda da árvore. E embaixo tem um outro tronco, e a gente não esperava, mas aconteceu a enxameação e a gente tá com, na verdade, um condomínio de abelhas aqui. E aqui nesse frestinho tem um ninho de manduri. Ele entrou sozinho lá embaixo. E então a gente tá com 2 colônias em um lugar que era pra ser só pra suporte mesmo. Eu bati na caixa pra abrir mais aqui, elas estão demonstrando um mecanismo de defesa. Então, apesar de elas não terem ferrão, não significa que elas são tão inocentes assim. Então esse sistema de defesa, de sair
a maioria das campeiras para fora da caixa, afasta a maioria dos animais que vem para atacar, né? Então, se for para roubar o mel ou acabar matando a rainha, um ataque de abelha-limão, que também acontece, elas fazem esse mecanismo de defesa, aumentam como se fosse uma nuvem, então, para mostrar que elas são muito mais populosas do que elas realmente são. E a partir daí, muitas vezes, o inimigo para o ataque, né? Nesse caso, eu só tô fazendo um manejo normal de inverno, mas elas entendem como. E aqui dentro a gente consegue ver o bumbum de pólen também. Pode ser que elas não usem logo que você vai fornecer, e isso é muito normal, porque vai muito do equilíbrio da caixa. Se a colônia tiver muita reserva, elas vão deixar guardado. Aqui, o que a gente determinou para elas como se fosse uma melgueira, né? Então, aqui, ó, a gente consegue ver a plaquinha que foi colocada para diferenciar, porque a rainha não vai subir mais cria para cá, e aqui na lateral passam as operárias. Aí, aqui no sobreninho, essas lamelas de cera que estão cobrindo aqui, a gente chama de invólucro. É invólucro porque isso aqui é feito para proteger a postura. Então aqui dentro a gente vai encontrar, provavelmente vamos torcer para aparecer a rainha e a postura que ela fez. Então são os ovinhos que vão estar aqui dentro, né? Olha quantas camadas de cera para fazer a manutenção da temperatura. Vou abrir com o dedo aqui para estragar o menos possível para elas. Dos projetos que vocês faziam, desde dia de campo, né, os projetos aqui de trazer os produtores aqui para, igual você tinha comentado antes, de eles verem uma realidade, eles conseguirem aplicar essa mesma realidade em vez de ficar muito no imaginem. E como você acha que vai ser daqui para frente com algumas alterações que tiveram aqui no PMO, tanto estrutural quanto de realocação, né? Então, na verdade, quem mais perde nessas mudanças institucionais são os próprios produtores e estudantes, né? Porque o pessoal que estava aqui para dar todo esse suporte, organização e funcionamento das oficinas, acabam sendo os bolsistas, né? Então, porque a gente gosta muito do que a gente faz, a gente leva a agroecologia quase como um modo de vida, né? Não só como uma forma de produzir ou de falar, né? Então, o que acontece? No ano passado, fazendo um comparativo, né? No ano passado, a gente teve em abril o Encontro Mesorregional de Agroecologia, que tiveram 470 agricultores. Depois a gente teve o Dia de Campo Agroecologia para Estudantes, que tiveram 250 inscritos de alguns municípios, assim, mas o que mais chamou atenção é a vinda dos alunos dos colégios agrícolas. Então, atingir outros níveis, né, de educação, assim, não somente pensando no superior, no ensino superior, ou uma metodologia muito tecnicista, né? Porque essa abrangência de níveis inferiores, vamos dizer assim, academicamente, além de nortear muita gente que está ali, que já vai fazer uma faculdade pensando nisso, né, em agregar conhecimento nisso, é justamente isso que você falou, tipo, cara, deixar o lado técnico um pouco de lado e falar com uma linguagem diferente, uma linguagem que imagino que seja utilizada até com produtores mesmo, para fazer entender e, tipo, despertar o interesse. Porque hoje em dia a questão de apps é muito mais... tem muito mais visibilidade por produção, por agregar valor, por ter uma produção em maior escala, do que um mel de abelha nativa, né? Que já é menor escala, já é um mel muito mais específico, um mercado muito mais específico. Então, acho que é interessante essa... E não só isso, né? Mas o formato do evento em si, a gente sempre trabalha com o diálogo, né? Mesas redondas, ou trazer conversas de corredor informalmente, assim, focados na agroecologia. E dentro dos eventos, a forma prática, não só teórica, né? Então, a gente não traz uma palestra, uma discussão e a pessoa fica só assistindo. Ela é participante ativo do diálogo e também algumas oficinas trazem a parte prática de fato. No dia de campo, eu tive a oportunidade de estar dando essas oficinas de meliponicultura e você vê o engajamento dos alunos, assim, né? Do pessoal, dos estudantes, de querer fazer, de participar, de querer replicar. Alguns deles já me procuram em outros formatos, eu quero fazer meu TCC sobre isso, eu quero começar a comer mel de abelha sem ferrão e eu não sei onde que eu acho, como que eu começo a captura, eu queria fazer mais cursos sobre isso. E aqui na própria estação,
até então a gente tinha a recepção dos cursos do Senar, né? Então 3 vezes por ano tinha um curso de 3 dias, de 8 horas cada dia, focados principalmente para os agricultores, mas acabavam vindo, né, os alunos também, acima de 18 anos, qualquer um poderia vir. E essa é uma questão bem específica, que esse curso das abelhas sem ferrão acontece há muitos anos aqui na estação, e o pessoal tem lista de espera. Nossa. É um curso que ele esgota todas as vezes, e mesmo que em cima da hora, assim, alguém desistiu, a gente consegue achar alguém para completar, e a gente trabalha sempre com o volume máximo permitido pelo Senar, né? Então, é uma área que tem procura, o pessoal tá querendo aprender mais sobre, e a gente vê que essa estruturação da cadeia produtiva ou do aumento, né, do fomento dessas estruturas depende muito de uma instituição pública estar chegando na popularização da ciência, né? Então, eu acho que dentro aqui da estação de pesquisa em agroecologia, a gente consegue trazer o formato de pesquisa adequado para o produtor começar a replicar diretamente, ou ele vê replicado aqui, funcionando, e ele leva para casa dele. Até mesmo da questão da adubação verde, ou flores para ornamentação, eles acabavam levando sementes, e algumas trocas de sementes aconteciam entre os produtores. No final do ano passado, a gente conseguiu fazer o primeiro, e eu não sei se vai ter outra edição, porque a gente saiu daqui da estação, né? No dia 3 de dezembro, a gente fez o encontro Dia de Campo dos Agricultores do Paraná Mais Orgânico. Que legal. Então, a gente atendendo 80 agricultores, a gente conseguiu receber 50 deles aqui. Foi uma troca muito legal, porque eles viram que o que a gente chega e fala muitas vezes na casa deles, lá no CPRA tem, lá no CPRA funciona. Ou a gente leva uma amostra que seja de um bioinsumo, uma amostra de humus, leva as minhocas para eles começarem uma compostagem. Eles conseguem ver a realidade concretizada para eles darem continuidade no que está acontecendo na propriedade deles. Ou um problema sendo solucionado por uma instituição pública de fomento à agricultura familiar, né? Ou até mesmo entender de onde surgiu essas instruções que vocês levam para eles, né? Tipo, não, a gente já testa que essa é a nossa realidade aqui e pode ser de vocês, né? Tipo, igual você falou, de replicar a realidade. Nada mais justo que a instituição pública ser a tomadora de prejuízo, porque é uma instituição de pesquisa, então se for para dar alguma coisa errada, que dê aqui e não afetar a renda do produtor. Exatamente. Porque se a gente chega com uma cartilha, com um experimento de ambiente controlado e todas as coisas que uma pesquisa acadêmica leva, muitas vezes o produtor não vai conseguir fazer da mesma forma, e também nem é o objetivo dele, porque ele tem um ecossistema inteiro para funcionar ali. E aí ele vê aqui funcionando, ele consegue replicar porque aqui já deu certo. Então, essa é a intenção da pesquisa aqui. Ou pelo menos era até a modificação, né? A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, nem como vai ficar a questão dos agricultores. Muitos deles já estão me perguntando sobre a terceira edição do Encontro Mesorregional, e a gente não sabe dar uma resposta específica, porque quando a gente estava aqui dentro, as reuniões da casa acontecem sempre na primeira segunda-feira do mês. E agora a gente não está tendo esse diálogo direto, assim, ou a gente, por estar trabalhando no Cabral, as nossas mudanças de rotina também aconteceram, né? Então, a questão de realocação do próprio ambiente, né? Até adaptar tudo que muda e da nossa própria rotina, né? Então, são esses tipos de questionamento ainda que ficaram sobre essas mudanças institucionais. Então, já deu para ver que o que saiu daqui eram pequenos, né? Eram 8 pessoas que trabalhavam, então a gente tratando só de recurso humano, mas no final das contas são as articulações, são os vínculos. Uma cadeia muito maior é afetada, uma cadeia muito né? maior.